Olá pessoal, na semana passada postei para vocês uma videoaula falando de dois fenômenos chamados El Niño e Laninha. Esses dois fenômenos interferem na dinâmica atmosférica e acontecem basicamente próximo ao Equador, nas águas superficiais do Oceano Pacífico. Um fenômeno que acontece com mudança de temperatura nessa região que eu citei e que acaba por interferir no clima ou na dinâmica climática, né, de vários outros lugares do mundo, principalmente na América do Sul, né, sul-oeste dos Estados Unidos, na América Central e na região do Sudeste Asiático e Oceania. Então, é um fenômeno de escala global, né, é uma área enorme e esses fenômenos eles acontecem todo ano, ou um ou outro, e interferem, às vezes os dois, com mais ou menor intensidade, e interferem também nas atividades econômicas, né? Interfere aí também nas políticas públicas que precisam ser adaptadas aqui na região do Nordeste para que possamos conviver com o fenômeno da estiagem provocado pelo El Niño. Pois bem, vamos agora ver aí umas questões relacionadas com essa temática El Niño, Laninha, vista na aula passada, né? Vamos fazer aí questões comentadas, você tenta aí responder as questões e na sequência a gente faz aí o comentário, ok? Vamos lá, temos aí a primeira pergunta. Fenômeno El Niño se consolida no Oceano Pacífico Equatorial. O monitoramento das condições oceânicas nos últimos dias de agosto indica a persistência de anomalias positivas de TSM, temperatura da superfície do mar, na região do Pacífico Equatorial de até 4 graus Celsius, o que indica o pleno estabelecimento do fenômeno El Niño Oscilação Sul-Enos. Essa informação foi retirada da fonte http://enos.cptec.imp.br e foi acessado em 24 de agosto de 2015. O título e o parágrafo inicial do artigo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, abordam a consolidação do fenômeno El Niño sobre ele assinale a alternativa correta. Temos aí então as alternativas A, B, C e D para a pergunta 1. El Niño representa um fenômeno oceânico atmosférico que se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical, com reflexos em várias regiões do mundo, impactadas com longas estiagens. Esta é a afirmação letra A. Letra B. Este é um fenômeno que a interação atmosfera-oceano desaparece, proporcionando padrões normais de temperatura da superfície do mar, TSM, e dos ventos alísios, entre a costa brasileira e o litoral africano. C. El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical, que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento em escala mundial e afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. D. A consolidação do fenômeno El Niño e sua atuação até fins do verão 2015-2016 provocará no Brasil alterações no comportamento pluviométrico, com ausência de chuvas nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Essas são as 4 alternativas. Chama atenção aqui para a letra B. Vamos já comentar ela. Este é um fenômeno em que a interação atmosférica oceano desaparece. Desaparece? Ou aparece? Proporcionando padrões normais de temperatura da superfície do mar, TSM, e dos ventos alísios entre a costa brasileira e o litoral africano. Vamos lá. Para começar, essa interação atmosfera-oceano é justamente o fenômeno El Niño, né? O que acontece com o fenômeno El Niño. Também o fenômeno Laninha, dos dois, né?
Nesse caso, esta interação ela surge, ela não desaparece, correto? E outra, aí na sequência fala assim, TSM e tal, né? Vou repetir, é um fenômeno em que a interação atmosfera-oceano desaparece, proporcionando padrões normais da temperatura na superfície do mar, TSM, e dos ventos alísios, até aí os ventos alísios está correto, mas entre a costa brasileira e o litoral africano. Entre a costa brasileira e o litoral africano, entre a América e a África, existe o Oceano Atlântico. E esses fenômenos ele acontece no Oceano Pacífico. Então, nós já podemos eliminar a letra B aí. A letra B não é a resposta para essa questão. Tentem responder. Vejam só, as alternativas A, B, C e D estão aí presentes. A B a gente já tinha descartado. E a resposta correta é a letra C. El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de evento em escala mundial e afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. O fenômeno acontece sobre o Oceano Pacífico. Tem relação com as temperaturas das águas superficiais do Oceano Pacífico e, nesse caso, o El Niño com o aquecimento, o superaquecimento, na verdade, né? Das águas superficiais. Né? Aí os ventos alísios carregam essas águas, forçam essas águas para o oeste, né? E aí no subir das temperaturas das massas de ar mais quentes até a atmosfera um pouco mais elevada, elas voltam, né, pela convergência aí das massas de ar, elas voltam para cima do oceano da América do Sul e provoca aí aquele efeito da seca no Nordeste, chuva exagerada na zona temperada do Brasil, que é na região sul do Brasil, né? Mas acontece o quê? Ele acontece sobre o Pacífico, né? Sobre a região próxima ao Equador, portanto tropical e de baixas latitudes, né? Baixas e médias latitudes. Baixas latitudes e vai atingir até ali, pertinho ali, né? Do sudeste e também na região sul do Brasil, já bem próximo ali, né? As altas latitudes. Então vai de baixa a média latitudes. Isto é o fenômeno El Niño, né? E por que não é a letra A? O El Niño representa um fenômeno oceânico atmosférico que se caracteriza por um esfriamento anormal. Esfriamento não, por um aquecimento. Então, essa palavra esfriamento aí, não precisa nem ler o restante da alternativa, já torna ela uma alternativa a não ser marcada, a alternativa errada. Né? Com reflexo em várias regiões do mundo e o restante seria correto se ele tivesse aquecimento e não esfriamento. Na letra B a gente já tinha comentado, e na letra D, a consolidação do fenômeno El Niño e sua atuação até fins de verão de 2015-2016 provocará no Brasil alterações em comportamento pluviométrico com ausência de chuva na região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Né? Aí, onde é que está o erro? A ausência de chuvas na região sul. Eu acabei de falar, né? Provoca ali abundância de chuva, seca no nordeste, né? Vamos ter aí seca também na região norte, nós vamos ter aí instabilidades com relação a chuvas, né? No sudeste asiático, no sudeste do Brasil, né? E aí nós vamos ter muita chuva na região sul do Brasil, né? Os confrontos das massas frias, né? Com a alta umidade naquela região, ok?
Vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: atente aos seguintes excertos. Nós temos aí 1, 2, 3, 4 excertos, pedaços, frases, afirmações, pedaços de textos, excertos, que foi retirado aí da fonte http site g1.globo.com/natureza/notícia 2015, assim vai, né? Essa é a fonte de onde foi retirado essas passagens de texto. E aí vamos lá, voltando. Atente aos seguintes excertos. Por ser conectado ao clima global, associado a secas, tempestades e inundações em outros lugares, essa anomalia causa preocupação. O atual El Niño já é o mais forte registrado nos últimos 15 anos e, segundo os meteorologistas, já está forte e maduro em novembro. A Organização Meteorológica Mundial alerta para ondas de calor e tempestades. Somado à mudança climática, evento leva o planeta a território desconhecido. El Niño ganha força e será um dos 3 piores da história, afirma a ONU. Considerando as causas e os efeitos do El Niño, é correto afirmar que temos agora aí as alternativas da pergunta número 2. Tá? E aí nós temos também 4 alternativas, A, B, C e D, e vamos começar a lê-las. Letra A. Este é um fenômeno tipicamente continental, caracterizado pelo aquecimento acima do normal na América do Sul. Letra A. Letra B. O El Niño é um fenômeno oceânico ocasionado pelo aquecimento das águas superficiais nas regiões leste e central do Oceano Pacífico, próximo à costa do Peru. C. Os efeitos deste fenômeno se manifestam em uma escala pequena, atingindo apenas algumas regiões do planeta, como o semiárido brasileiro. E letra D. Um dos principais efeitos deste fenômeno é o desequilíbrio ecológico ocasionado pelo aumento acima do normal na produção de guano na costa e na região central do Peru. Vamos responder? Temos aí as alternativas da pergunta 2 e a resposta B, correto? Então vamos lá. O El Niño é um fenômeno oceânico ocasionado pelo aquecimento das águas superficiais nas regiões leste e central do Oceano Pacífico, próximo à costa do Peru. Corretíssimo, né? É justamente sobre o Oceano Pacífico, na costa leste, se estendendo para o centro, chegando até a Austrália, na verdade, né? Então vamos lá. Essa é a resposta correta para a pergunta número 2. E por que não é a letra A? Este é um fenômeno tipicamente continental, diz a letra A. Tipicamente continental? Não, ele é oceânico, ele está sobre o Oceano Pacífico, não é sobre o continente. Os efeitos vão existir sobre os continentes, no Nordeste brasileiro, por exemplo, né? Mas o fenômeno acontece sobre as águas do Oceano Pacífico, portanto, não é continental, é oceânico. Caracterizado pelo aquecimento acima do normal na América do Sul, também não, né? No Oceano Pacífico. Letra C. Os efeitos deste fenômeno se manifestam em escala pequena. Lógico que estaria errado, né? Se manifestam em escala global, não em escala pequena. Correto? Bom, o restante estaria correto a afirmação, mas aí a escala pequena torna ela errada. E a letra D. Um dos principais efeitos deste fenômeno é o desequilíbrio ecológico ocasionado pelo aumento acima do normal na produção de guano na costa e na região central do Peru. Na região central do Peru não seria o caso, né? Esse guano seria com as aves marinhas, basicamente, mas o principal efeito ou consequência são as diferenças, as inversões ou diferenças climáticas que acontecem quando o El Niño está muito forte dentro da América do Sul, né? Da parte continental nesse caso. Nesse caso aí,
essa aí da região central do Peru, a gente eliminaria essa questão por esse detalhe aí. Se tivéssemos aí alguma dúvida com relação ao guano, essa região central do Peru eliminaria a questão. Bem, na questão 3 aí, nós temos a seguinte afirmação. É uma questão do Mackenzie, né, vestibular Mackenzie 2005, e a afirmação é a seguinte: a primavera começa hoje às 13 horas e 30 minutos no hemisfério sul. É quando ocorre o equinócio, momento astronômico em que o Sol cruza a linha do Equador. A expectativa do meteorologista da empresa Climatempo, Alexandre Nascimento, para a nova estação é de comportamento climático normal, porque não ocorreu, nem deve ocorrer neste ano, os efeitos do El Niño e do fenômeno Laninha. Texto adaptado aí do jornal Estado de São Paulo em 2004. Vamos lá. Os efeitos dos fenômenos El Niño e Laninha podem ser observados quando ocorrem respectivamente. Olha, cuidado, respectivamente, na mesma ordem. Se primeiro tem o El Niño e depois tem o Laninha, os efeitos que se pede aí tem que ser, o primeiro tem que estar relacionado com El Niño e o segundo com Laninha, tudo isso na mesma frase, tá? Então vamos lá. Vamos então às questões alternativas. Letra A, B, C, D, E. 5 alternativas. O aquecimento, letra A. O aquecimento e o resfriamento das águas do Atlântico em sua porção equatorial. Olha, perguntava lá, respectivamente, El Niño e Laninha. Quando ocorrem esses dois fenômenos, observa-se respectivamente. Primeiro no El Niño e depois no Laninha. O aquecimento no El Niño, correto. O resfriamento das águas do Atlântico, o resfriamento estaria correto na ordem respectiva. El Niño aquecimento, Laninha resfriamento. Agora nas águas do Atlântico, não, né? É no Pacífico, né? Oceano Pacífico. Eliminada a questão. A alternativa errada. Letra B. O resfriamento e o aquecimento das águas do Pacífico. No Pacífico, tá aí, tá correto. Aí primeiro El Niño, resfriamento, é errado, é aquecimento. E segundo Laninha, aquecimento, é errado, é resfriamento. Errada a alternativa B. Letra C. O aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico em sua porção equatorial. Vamos lá. O primeiro El Niño, o aquecimento, correto. Segundo, Laninha, resfriamento, correto. Das águas do Pacífico em sua porção equatorial, correto. Então, a alternativa C, a princípio, está correta. Letra D. O aquecimento e o resfriamento das águas do Índico em sua porção equatorial. O aquecimento é El Niño, correto. Resfriamento, Laninha, correto. Das águas do Índico, Oceano Índico. Não, não é Pacífico, né? Passar à frente. Isso está errado aqui, está aí. Por enquanto, a letra C é correta. Tá? E a E deve estar errada porque não vai ter aí mais de uma alternativa correta. Mas vamos ler a letra E. O aquecimento em ambos os casos, não. Em ambos os casos, não. O aquecimento é só no El Niño. No Laninha não é aquecimento, é o inverso. Então, está errado aí a letra E. E aí sobrou a letra C como alternativa. Então, vamos ver aí que a resposta correta é a letra C. Ok?